Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel para a gente falar de Deep Techs e as tecnologias de fronteira que estão mudando o mundo. Meu nome é Gabriela Santana. Eu estou como Head de Startups no Cubo e é uma honra aqui para mim estar falando com vocês hoje sobre esse tema tão relevante, que são as Deep Techs, que são as startups de ciência que estão saídas da universidade e contar um pouco mais como é que a gente está vendo esse universo, né, Mona? E o que a gente está fazendo também para desenvolver mais Deep Techs no Brasil e no mundo. Mona, aproveitando aqui, obrigada pela presença. Queria que você se apresentasse para o nosso público e explicasse o que a BioLinker faz para a gente. Bom dia a todo mundo. Eu sou Mona Oliveira, sou fundadora de uma Deep Tech de biotecnologia, tá? Tenho um doutorado em bioquímica e nanotecnologia e no final do doutorado eu aventurei em montar uma das primeiras empresas que faz engenharia genética em micro-organismos aqui no Brasil para a produção de ingredientes para a indústria. Então, a gente foca em produzir proteínas, né? E todo mundo, quando ouve a palavra proteína, pensa em carne, whey. Não é esse tipo de proteína que a gente faz. É anticorpos, antígenos, enzimas, sobre demanda. E a gente vem já numa jornada de 7 anos já de fundação da empresa. Então, comecei isso oficialmente em 2018 e aí começou a operação em 2019. E tem sido uma aventura transformadora, tanto na minha vida como carreira, como estar aqui no Brasil construindo uma empresa de base tecnológica. Boa, Mona. Então, assim, é legal da gente explorar um pouco mais o conceito de Deep Techs, né? A BioLinker é uma das Deep Techs que está lá no Cubo com a gente também. A gente entende Deep Techs como todas aquelas startups que têm saída de universidade, né? São spin-offs acadêmicas de alguma forma, ou que tenha muita ciência embutida, ou que tenha pesquisadores, doutorandos e que resolvam um grande problema com tecnologias de fronteira ou habilitadoras, vamos colocar assim, né? Então, essas Deep Techs a gente está construindo e a gente está mapeando bastante, né, ao longo dos anos no Brasil. Ano passado, a gente lançou, junto com a Emerge, um mapeamento de Deep Techs, em que a gente conseguiu mapear no Brasil mais de 800 Deep Techs. A gente sabe que tem mais, a gente só não está encontrando, né? A gente ainda não chegou até os pesquisadores que estão criando as suas Deep Techs. E, Mona, no mapeamento que a gente fez, boa parte das Deep Techs estavam na fase de desenvolvimento tecnológico, não tinham chegado ainda no mercado. Queria que você explorasse um pouco mais, porque se para as startups já é difícil chegar até o mercado, para as Deep Techs é mais ainda. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa jornada para a gente, do porquê que muitas startups param no desenvolvimento tecnológico, muitas Deep Techs, desculpa, param no desenvolvimento tecnológico e não conseguem acessar o mercado no Brasil. Isso é uma pergunta extremamente importante para tangibilizar para vocês a jornada de processo da maior parte das Deep Techs, né? Como ela comentou, envolve uma cadeia de conhecimentos técnicos, né? Eu vou dar um exemplo da minha área, mas isso também serviria para outros segmentos. Em especial, hoje, a BioLinker tem um laboratório de produção desses micro-organismos. A gente é certificado pela Polícia Civil, pelo Exército, pela Polícia Militar, pelo CTN-Bio, que é o Conselho Tecnológico de Biossegurança do país, e recentemente eu estou querendo abrir uma facility de DNA e eu vou ser regulada também, eu vou receber a visita do Exército Americano. Vocês têm noção que o nível de regulação que uma empresa de base tecnológica para criar um produto novo, especialmente quando envolve hardware ou uma construção de um produto físico, ela passa por, ela não consegue nascer pequena como uma startup. Eu não consigo fazer isso na garagem da minha casa. Eu brincava muito assim, quando eu comecei a empresa e eu ganhei os primeiros cheques, eu não consigo fazer isso como Steve Jobs, né, que fala, eu fiz na garagem de casa. Não consigo, eu não posso. Se eu fizer isso, eu já sou ilegal. Então, a gente tem não só o vale da morte do desenvolvimento, mas a gente tem esse vale da morte do regulatório. E muitas startups, elas morrem, às vezes elas conseguem desenvolver o protótipo inicial,
uma que é muito comum na área de saúde, está desenvolvendo, fez uma descoberta de um medicamento, uma nova molécula que trata uma doença, seja ela rara ou um câncer, ela vai ter que passar, depois dessa descoberta, depois das análises, pelo processo regulatório para isso entrar no mercado. Isso pode levar até 10 anos, né, a média, com um investimento de média de 100 milhões de dólares ou reais, depende do tipo de doença, do tipo de tecnologia que você está aplicando. Então, é um capital intensivo para passar por esses 2 vales da morte e é questão também de time, né, de estrutura, de cultura. E aqui no Brasil, a gente tem esse segundo grande desafio, que é não ter muitos unicórnios desse segmento. Então, a gente não tem políticas que favoreçam, né, que a gente estava discutindo ontem, eu estava no Masterclass da FINEP, a necessidade de a gente ter sandbox, a necessidade de a gente ter ambientes de testagem que facilitem essas startups a passar por esses 2 vales mais rapidamente. Então, a gente hoje tem parques tecnológicos, centros que ainda, ou multiusuários, que ainda tem muito que melhorar. Então, a parte de desenvolver a tecnologia está andando, mas a parte de desenvolver o regulatório, ou se você é uma startup, eu vi uma vez, eu encontrei alguns amigos que têm startups para a área de aviação e são ultra regulados também. Então, passar por isso, né, e ter como conseguir colocar o seu produto no mercado para aí começar o desafio mercadológico é bastante complexo e demorado, né? Mas é também valoroso, porque a gente transforma o mundo depois. Boa. Aproveitando essa temática, quanto tempo que você está nessa jornada? E você faz essa jornada, é uma mistura bem de ciência com empreendedorismo, né? O que te despertou para vir para o empreendedorismo, né? O que te chamou, assim? Qual que é o propósito, né, que te despertou? E quanto tempo, já que a gente está falando que Deep Tech demora, quanto tempo para a gente dar uma noção aqui para o pessoal que está com a gente? Bom, eu sempre quis empreender, né? Venho, na verdade, de uma família de empreendedores raiz, né? Eu sou de Salvador, sou natural de Salvador, sou baiana. Tanto na família do meu pai como na família da minha mãe, todo mundo vende tudo, né? E sempre sobreviveu vendendo. Então, eu já saí de lá de casa estranha quando eu comecei a estudar demais. Todo mundo perguntava quando é que eu ia trabalhar. Eu estou fazendo mestrado, estou fazendo minha pesquisa, eu falei, tá bom, quando é que você vai trabalhar de verdade, minha filha? E aí, eu sempre, nos processos de pesquisas que eu fiz, eu tinha essa necessidade de traduzir, né, que a gente chama de translacionar aquele conhecimento que muitas vezes fica preso dentro da universidade e não chega na comunidade, ou até mesmo a comunicação disso. Então, para mim, fazer esse salto não foi muito doloroso. Na verdade, eu me encontrei. Eu tenho muito prazer mesmo de conversar, de fazer vendas, de literalmente estar na frente do balcão da empresa, vendendo, conversando, discutindo os problemas com clientes. E na BioLinker, o que a gente fez, né? A gente começou a faturar já no 2º ano da fundação da empresa. E foi interessante porque a gente tinha uma solução extremamente técnica, um desenvolvimento de uma máquina que, usando microfluídica, até o pitch era terrível, os investidores não conseguiam entender nada. Usando Cell-Free Protein Expression, eu falava assim, não, é que a gente usa uma tecnologia ultra, né, cell-free para produzir as proteínas com microfluídica. A máquina ia ser construída, não existia nada no mundo, a gente foi premiado em Paris, aquela coisa toda, só que não ia monetizar com isso. Até hoje a gente não monetiza com o Cell-Free como principal produto da empresa. É um produto em desenvolvimento. E a gente pivotou no sentido, quando começou a conversar com o cliente, entendeu que o cliente precisava de proteína e a gente é expert em fazer proteína. E começamos a prestar esse serviço. E aí veio a pandemia. E sabe o que aconteceu na pandemia? A gente importa esses insumos proteicos, quase que 99% do mercado brasileiro importando esses produtos. Quando fechou as fronteiras, não tinha ninguém para produzir as proteínas do vírus. Quem podia produzir? A BioLinker.
e nós recebemos ligação do Ministério da Economia, recebemos um monte de projeto, éramos 4 pessoas no laboratório. Eu saí várias noites, 3 horas da manhã no laboratório, igual uma louca, fazendo as proteínas do vírus, que chegou a custar R$36 mil a miligrama. Essas proteínas movimentaram 82 bilhões de dólares durante a pandemia. Então, assim, e ninguém no Brasil, além das universidades, faziam essa produção. Vocês viram o caso, o Butantan importou as IFAs. A gente não tem ainda centros de produções certificados dessas IFAs. E tá agora, depois da pandemia, isso movimentou bastante, foi um soco na barriga, foi bem interessante. E agora a gente está vendo essa pressão para desenvolver a soberania nacional, que é super importante. E eu acho que com capital a gente vai conseguir ser mais rápido no desenvolvimento. Perfeito. Eu queria destacar algumas coisas na fala da Mona aqui, que eu acho que é legal para a gente ter. Acho que no Brasil a gente tem uma característica na academia, que todo mundo dentro da academia faz ensino, pesquisa e extensão. Não é assim no resto do mundo. No resto do mundo, às vezes, em geral, as pessoas fazem uma das verticais. Aqui no Brasil, todo mundo está fazendo ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem mais dificuldade de formar pesquisas e de desenvolver extensão e de fazer ensino de melhor qualidade também, porque está todo mundo fazendo as 3 coisas e para a gente desenvolver empreendedores, a gente tem essa dificuldade também. E o vale da morte ali, né, do empreendedor, que é o desenvolvimento tecnológico, acho que é importante que, em geral, o brasileiro, seja startup ou seja deep tech, olha para o mercado consumidor brasileiro e não olha para o mercado consumidor global. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades no global. Estou tendo a oportunidade de ter bastante contato com startups e deep techs do Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, pouco mercado consumidor interno, eles já nascem pensando globalmente. Isso faz total diferença na hora da comunicação, do pitch, para conseguir investidores. E essa demanda e validação também, olhar para o global, acho que é importante a gente ter essa conversa aqui. E aí eu queria aproveitar isso e explorar um pouco mais com a Mona, que o brasileiro tem por característica empreendedor, pensar em inovações. Quando você olha para os grandes desafios globais, quais são as verticais que você acha que a gente pode trabalhar bem, Brasil e América Latina, para oferecer soluções deep techs que possam resolver grandes problemas globais? Qual que é a sua visão sobre isso? Nossa, a gente tem uma vantagem gigante aqui na área de energia verde. Né? O Brasil é pioneiro nisso. A gente tem o maior parque de biodiversidade do planeta, né? Cerca de 20% da biodiversidade do planeta é brasileiro, então a gente tem essa singularidade que eu estou explorando na Biolink, é isso. Né? É muito o que você está falando, assim, até a questão de investimento para a Deep Tech. Lá fora tem muito mais. Criar essa tradição de trazer esse capital de fora para fomentar as empresas estando aqui, mostrar o potencial do mercado brasileiro. Isso é um movimento que tem que ser mais do que importante. Né? Eu comecei esse movimento no ano passado, fui para Dubai, para a Arábia Saudita, fui para a Califórnia 2 vezes esse ano, justo para apresentar a empresa como uma nascente saindo da América Latina. Não flipar a empresa, eu vou montar a empresa fora. E vou começar a operar a empresa fora agora. Eu vou, sim, isso é um movimento que vai ter que ser para globalizar, né? Mas não necessariamente que essa tipo, vou abandonar o que está sendo construído aqui. E aí, voltando às grandes frentes, né? Acho que, além disso, a engenharia da aviação, que a gente já tem um exemplo de unicórnio, né? Não sei dizer unicórnio, mas uma grande empresa nacional que tem que ser um grande orgulho, que é a Embraer, que, assim, tem excelentes engenheiros, então não dá para passar em branco isso. E o agronegócio. Eu não vou mentir que é extremamente forte o Brasil como um dos grandes produtores mundiais. E aí, quando você fala lá fora isso, eles automaticamente entendem nós como referência. É impressionante o poder que o Brasil tem na área de produção. Nos outros segmentos também, fintech, eu sei que o pessoal tem uma frente muito grande aí na área de softwares, mas assim, explorar na parte de deep tech, biotecnologia, conversando com a biodiversidade,
energia verde, né? A área de engenharia de aviação e envolver a biotecnologia no agro é também uma frente fundamental, que a gente tem tudo para ganhar. Porque a gente tem um terreno fértil, a gente tem um dos maiores mercados do agronegócio, então, se você valida aqui, você já está melhor do que o resto do mundo, então... E a gente tem a Amazônia também, né? Exato. Que tem bastante coisa para a gente explorar por lá também. Exatamente. Explorar em termos de biotecnologia e produtos, bioinsumos e produtos biotecnológicos. Explorar de forma sustentável, né? No modelo de produção que a gente tem na BioLinker, eu não vou ir lá na floresta extrair proteína. Eu vou me inspirar no código genético dessa proteína e vou colocar esse código genético dentro de bactérias ou leveduras, vou, através de fermentadores, aqueles fermentadores que fazem cerveja, vou crescer essas bactérias e, através da fermentação de precisão, eu vou produzir a proteína que eu quero. Então, assim, a floresta vai continuar lá, gerando recursos, gerando produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado, né, e alimentando uma série de outras indústrias. Perfeito. E, Mona, todo evento que eu vou de Deep Tech, pessoal, você conhece a Mona? Né? A Mona da BioLinker, você já falou com a Mona? E eu queria que você explorasse um pouco com a gente aqui, para contar com o pessoal que está aqui com a gente, que como é que você vê essa conexão da universidade, dos centros de pesquisa, com o mercado, com os VCs, e a importância de fazer parte de um ecossistema que vai ajudar vocês. Assim, queria que você explorasse um pouco mais. Todo mundo te conhece, então você é a rainha das Deep Techs, que a turma conhece, mas você faz bem esse papel assim, dessa interlocução. Eu queria que você comentasse como fazer isso melhor, como é que os pesquisadores, como é que os empreendedores de Deep Tech podem fazer isso melhor e como é que as universidades podem explorar melhor esses ecossistemas que a gente está inserido. Eu acho que é de ontem que a gente tem que furar as bolhas, né? Eu estava comentando isso ontem, eu expus ontem, eu falei assim, eu gosto de vir para o Web Summit porque eu estou furando a bolha. Eu não estou indo para os mesmos eventos científicos, eu estou conhecendo gente diferente, eu estou falando com outras pessoas que nem sabem que no Brasil tem gente fazendo engenharia genética X, que está fazendo tecido em 3D. A gente tem muita tecnologia legal. A gente tem muito pesquisador, a gente exporta cérebros constantemente. O Brasil investe milhões em doutorados e mestrados, porque a maior parte dos doutorados que fazem pesquisa são públicos. Então, é um investimento nosso e não internaliza isso. A gente tem uma migração grande desses cérebros. E com essas indústrias de base tecnológica, ou seja, interlocutar, conversar, abrir novos players, você consegue criar essas oportunidades que são extremamente relevantes para a soberania do país, né? Para a cultura do país também, para a gente entender que a gente não é só um importador de tecnologia, mas a gente também exporta tecnologia. Primeira vez que eu exportei uma proteína, eu exportei proteína para a Itália. Vocês não têm noção da minha felicidade, como eu estava embalando aquele isopor, sabe? De ter aquele orgulho. Eu fiz questão de embalar. Não, isso aqui eu tenho que embalar para mandar para o cliente. Foi todo um rolê burocrático para mandar aquilo para a Itália. Mas, assim, a emoção. Agora a gente está fechando mais um contrato com outro país aqui da América Latina, de estar conseguindo, do Brasil, mandar para fora, botar o Brasil no mapa da biotecnologia. E eu sinto esse sentimento dentro da universidade. A universidade, ela tem esse altruísmo, porém, ela não consegue conversar muito bem com os outros players que são necessários para que a gente consiga construir isso, né? Eu brinco muito, esse é um paralelo de nerd, de biotech, né? Que na universidade a gente é como se fosse uma célula só, um micro-organismo, uma bactéria que faz tudo. Só que quando você vira uma empresa, você vira um organismo multicelular e você precisa interagir com outras células que vão criar outros tipos de moléculas. Eu brinco muito quando eu vou lá, eu apresento o pessoal assim, ó, vamos precisar criar uma coordenação maior, pensar mais grande, porque senão a gente não evolui a espécie aqui. Então, basicamente, só para finalizar,
eu estou sentindo, desde a pandemia, esse movimento de melhoria, de criação de ecossistema, de mais atenção a essas startups, né? Mais atenção também ao papel do professor como empreendedor, que não existe, né? Não existia lei, agora tem marcos legais que permitem isso. Então, a gente está movimentando, dentro da burocracia brasileira, mas está movimentando. Boa, perfeito. E a gente está chegando nos minutinhos finais, mas eu não poderia deixar de falar de estar falando de Deep Tech, tem outra tendência que está atropelando a gente, que é AI. Do cruzamento de Deep Techs com AI. E a gente teve no Global Summit, né, que é o maior evento de Deep Techs do mundo, e só foi falado nisso, né, de como é que a AI vai acelerar o desenvolvimento de Deep Techs e o desenvolvimento de pesquisa, e a gente vai conseguir fazer mais e melhor, mais rápido. Queria que você explorasse um pouco isso para a gente, como é que a BioLinker está enxergando esse processo e como é que você vê o que melhora na vida do empreendedor esse cruzamento de Deep Techs com AI e como é que a gente pode levar mais tecnologia para o cliente, assim. Olha só, não falar de AI, né? Não, é engraçado, assim, antes mesmo do boom do ChatGPT, eu já estava olhando possibilidades, porque a gente trabalha com muitos dados. Sempre o tempo inteiro dados genéticos, dados de produção, dados de otimização. E eu falei, não, tem que ter alguma maneira de a gente otimizar isso, de processar isso, de melhorar a jornada do cliente. Né? Eu estava muito na frente pensando na jornada do cliente, e aí veio o boom do ChatGPT, e eu falei, nossa, eu preciso mais do que urgente achar um pesquisador que tenha a interface entre biotech e AI. Né? Então, recentemente, a gente achou isso. A gente recebeu um investimento do Google for Startup. A gente está com um projeto de AI focado em desenvolvimento de agentes para desenhar sequências genéticas mais eficientes, mais rápido. Nosso sonho grande é prever a produtividade dessas proteínas com esses agentes, né, com esses combinatórios de agentes para cada etapa, porque hoje é tudo feito no escuro. O processo de escalabilidade de qualquer proteína é tudo no escuro, você tem que ir para a bancada, testar, a gente faz várias validações. Então, a gente está gerando esses dados, está falando com alguns players grandes que têm dados também. Né? E aí, no meu segmento, esse movimento é mais do que necessário. E sabe uma coisa interessante? Uma das discussões da BioLinker a gente faz muito serviço personalizado, né, on demand. E a AI vem justamente para ajudar a escalar esse serviço. O que antes para a gente estava, não vamos conseguir escalar isso como principal produto. Por mais que seja legal, fazendo uma proteína de uma lula de 2.000 metros de profundidade, que é o que tem na minha base, ou uma proteína que brilha, ou a proteína do vagalume X, do Japão. É muito legal fazer esses diferentes tipos de proteínas. É difícil escalar. E aí, com AI, a gente já vê um horizonte diferente. A gente vai conseguir automatizar isso aqui, a gente vai conseguir automatizar a frente com o cliente e, de fato, poder fazer as trilhões de diferentes proteínas da biodiversidade brasileira, realizar uma série de sonhos, construir uma série de futuros possíveis. Né? Então, assim, é sensacional. Quem não... Eu estava no Silicon Valley na semana passada e o pessoal falou, o founder que não estiver com AI, ele está fadado a não conseguir ir para frente. E não só AI na empresa, mas AI como auxiliar do seu processo como líder mesmo. Então, a gente teve um curso, um executivo no Berkeley, né, que é o Cubo, maravilhoso. Eu adorei aquele curso. Foi um dia em Berkeley University, fazer aqui o jabá. Nós não combinamos isso, não. Não combinamos, né? Mas foi excelente, justamente eles falando sobre como você usar AI para maturar as tecnologias dentro da sua empresa. Então, tem diferentes níveis, até o replacement humano, né? Seria os agentes, né? E, assim, foi sensacional o curso, assim, foi sensacional as palestras, é muito interessante o avanço que a gente tem com AI, de quantidade de coisas que a gente consegue explorar, entender e descobrir. Maravilha. Acho que a gente tem aqui os aprendizados de que a AI com Deep Tech vem desde de testar no teste para ajudar vocês a ganharem tempo e recursos, porque o recurso para Deep Tech é muito escasso, até a produção, mas também distribuição,
né, escala e tudo isso. E viabilidade. A gente faz a análise de viabilidade de Perfeito. projeto com AI. Então, eu posso dizer que fica mais barato, mais rápido e mais contundente também. E aí, indo para a perguntinha final aqui, Mona, vocês estão num momento importante agora, entrando em alguns clientes, faturando alguns milhões ali, vamos colocar. Qual que é o seu próximo desafio? E eu quero que você explore mais na escala, assim, o seu desafio e o desafio de empreendedores de Deep Tech quando chegam no momento de fato, escalar mesmo. Porque o que é difícil de explicar muito para as pessoas é que começa 1, aí é 10, depois é 1.000, depois é 10.000. Quando a gente está falando de milhões de amostras, de milhões de entregas, de milhões... Você está fazendo a distribuição de milhões de peças do seu produto. Como é que é? Como é que você está se preparando para isso, assim? Ai, gente, no momento eu estou buscando uma rodada de investimento para fazer esse movimento, né, de automatização para fracionamento, distribuição. A gente tem acordos com empresas que aumentariam os nossos canais de venda, então nossa estratégia não é a gente internalizar tudo isso, não tem condições, não tem como a gente conseguir fazer isso. Mas a parte, o core, né, a tecnologia, as bactérias, tudo fica dentro da BioLinker, tudo, as facilities são da BioLinker, e a gente consegue entregar isso, tanto white label para alguns clientes, como a marca BioLinker. E, o preparo é básico, primeiro mental, mas eu acho que o maior desafio mesmo não seria nem a questão do dinheiro, nem a questão de montar a planta, mas sim a questão de pessoas, de treinar pessoas, de um dia para o outro duplicar o time, não é fácil. Isso aconteceu durante a pandemia e foi um caos. Eu tenho essa memória de ter pessoas treinadas no nosso segmento, ter elas preparadas para estar atendendo agora 10.000. Exato, não temos isso. Não temos isso e isso me preocupa mais, isso é o maior desafio. Como criar uma universidade para a empresa, que eu não tenho recurso para isso ainda. Então, aquela coisa, você né? Você desenvolve ou você treina. Né? Desenvolvo o treino. Isso me angustia bastante, porque no final do dia são pessoas. A empresa é feita de pessoas, por mais que vai ter a AI lá, vai ter gente para fazer, vai ter gente por trás do que a gente está construindo. E sem essas pessoas, nada vai para frente, né? Seja desde o cliente até os meus colaboradores. Então. Maravilha. A gente está fechando aqui. Pessoal, acho que tem alguns recados finais que eu acho que é legal de contar dessa história de desenvolvimento de Deep Techs. Tem um relatório que foi lançado pela Hello Tomorrow que diz que as Deep Techs têm mais chance de sucesso quando elas têm uma patente, quando elas já têm algum tempo de mercado, já aprenderam bastante com o cliente, né? Modelos B2B têm mais chance de ter mais sucesso também. E tem uma curiosidade que Deep Techs aceleradas têm menos chance de ter sucesso. E aí eu faço uma interpretação disso com um pouco do que a Mona trouxe, que muitas vezes a gente encontra as pessoas que não entendem o que são Deep Techs, tentam colocar a Deep Tech dentro de uma via de desenvolvimento de um SaaS, de uma via de desenvolvimento de software, quando ela precisa de outras características. Então, acho que a gente tem um papel importante aqui, em termos de Brasil e América Latina, de desenvolvimento das nossas vias estruturantes, vou chamar assim, que são VCs especializados em Deep Tech, aceleradoras e todas as vias estruturantes que a gente precisa, para aí sim a gente potencializar as Deep Techs nesse desenvolvimento. Acho que a gente está num caminho interessante, tem muitos players se envolvendo. Que bom que a gente está vendo várias monas nascerem dentro da universidade e se desenvolver. Então, acho que esse é um caminho natural e a gente está à disposição também. Mas o mais importante aqui é a gente falar que dá sim para fazer no Brasil, dá sim para a gente fazer na América Latina, tem um caminho para a gente percorrer, mas existe bastante oportunidade também. A gente tem conversado dentro do Cubo com muitas corporates que têm demanda para Deep Tech. Então, a gente tem corporações que estão olhando de plugar o seu P&D com as Deep Techs, com os empreendedores. É uma via longa, mas é uma via viável. Eu acho que esse é o recado que a gente quer passar aqui,
que dá sim, essas tecnologias que estão transformando o futuro, já são realidade e a gente está vivendo essa realidade agora. Então, meu tempo acabou, nosso tempo acabou aqui. Mona, muito obrigada pelo seu conhecimento, por compartilhar aqui com a gente. A gente está 100% à disposição. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente.